Meu nome é Marco Gomes, eu sou fundador da MG Contécnica Consultoria e Contabilidade, uma empresa de 34 anos de mercado, que atua em todos os segmentos, principalmente no varejo mercadista. Mas nós temos indústrias, nós temos serviços, nós temos comércios normais, nós temos empresas com 300 mil de faturamento, não trabalhamos com empresas muito pequenas, nós temos empresas de 300 mil de faturamento, mas temos empresas de 100 milhões de faturamento mês também. Eu venho aqui fazer o meu depoimento, porque a mídia está falando muito de um único assunto, e ele não é o único assunto. É um assunto muito importante, que é o vírus. Mas nós temos que ter um olho de 360 graus, para saber se é melhor a gente recolher todo mundo para dentro de casa e deixar com as pessoas que realmente têm chance de falecer, os idosos, e essas pessoas poderem contaminá-los, ou talvez, uma loucura, pegar os hotéis que estão vazios e colocar em reclusão essas pessoas que correm risco de morte. Eu queria dizer para vocês que a fome, ela mata mais forte do que esse vírus, mais rápido do que esse vírus. E se as pessoas não começarem, e se os jornais sensacionalistas não começarem a anunciar também esta parte do problema, porque eles só falam do vírus, mas eles não falam que eu tenho indústrias que estão fechando, porque elas vendem para quem? Para algumas lojas de fast food, para algumas lojas de coisa que não estão comprando. Isso são milhares de pessoas desempregadas. Eu tenho restaurantes que estão fechando. Quer dizer, já fecharam, foram obrigados a fechar. Eu tenho empresas de outras atividades, como material de construção. Gente, o que o material de construção vai fazer de acúmulo de pessoas? Eu tenho várias outras atividades, estão de roupa, estão fechando. E o empresário, como fica? Existem empresários que têm como se sustentar durante 2 anos. Mas existem empresários como eu, por exemplo, eu tenho algum rendimento fora do meu trabalho, sim. Mas é aluguel, vão parar de pagar aluguel também. Ah, mas você está pensando só em dinheiro. Não estou pensando em dinheiro. Eu sou uma pessoa que costuma ajudar algumas pessoas. Eu tenho recebido mensagens todos os dias de pessoas que estão com a geladeira vazia. A fome, eu não sou técnico de saúde, mas quando um cidadão começar a passar fome, eu acho que em 3 dias ele morre. Em 3 dias, um idoso não morre com essa doença. Uma pessoa de 30, 40, 35, 50, 45, 18, 19 anos, talvez vai pegar esse vírus, nem o sintoma dele vai sentir. Mas se ela não tiver o que comer, ela morre. As empresas estão fechando. Os empresários não sabem o que fazer. Tem empresário como eu. O pouco rendimento que eu tenho fora da minha empresa é em aluguéis. Os aluguéis vão parar de ser pagos. Vocês podem estar olhando para um homem que pode ser que amanhã morra de fome. Alguns governadores, ou a maioria deles, estão brincando com o povo. Tem muita gente que está gostando de fazer panelaço. Panelaço vocês vão fazer o resto da vida, que se faz com panela vazia. Eu quero ver a panela com comida em cima da mesa. Eu quero ver rico fazer panelaço quando o porteiro for para casa. O que os senhores têm de diferente daqueles repositores do supermercado que estão lá todos os dias trabalhando? A imprensa falando que não pode ter tumulto, mas o presidente não pode pôr o pé para fora, que já tem 400 repórteres, um em cima do outro, não passando um álcool gel, só pela sede da informação e às vezes distorcida. Um repórter, ele replica aquilo que dá audiência, ele não replica aquilo que ajuda o país, infelizmente. Eu estou falando com gente poderosa aqui, mas eu sou brasileiro. O Brasil não depende de ninguém, nem da China, para se alimentar. Porque arroz e feijão a gente tem aqui, verdura a gente tem aqui. Mas, gente, a maior parte da minha clientela é supermercados. As pessoas estão preocupadas em ter o abastecimento para o supermercado. Eu não estou preocupado com isso. O Brasil é autossustentável. Eu estou preocupado em amanhã não ter quem tenha dinheiro para comprar no supermercado. Vocês estão de brincadeira. E o culpado não é só o governador, principalmente aquele que se elegeu em cima de um homem e agora trai ele,
que sempre viveu da mídia, sempre viveu do sensacionalismo, que pega um cara que tem um pavio curto e acende para ele explodir. Gente, o caso é sério. De fato, eu estou vendo indústrias que já fecharam, indústrias que estão fechando, materiais de construção que fecharam, várias lojas que fecharam, redes de fast food que estão quebrando, indústrias que trabalham para redes de fast food que estão fechando. E depois, qual o apoio que esses empresários têm para dar alimentação? Agora estão dando alimentação, estão pensando em votar e votando uma verba para dar para aqueles que são trabalhadores informais. Gente, o tempo que eles estão parados, alguns já devem ter morrido de fome, porque aquele trabalhador informal, quando ele não trabalha um dia, no outro dia ele não tem o que comer. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, comparando o Brasil com a Europa. A Europa tem condições de bancar seu povo 6 meses em casa. O Brasil não tem condições de bancar ninguém. R$500. Nosso salário mínimo é uma piada. R$500. O que o cara vai fazer com R$500? Como é que ele vai pagar o aluguel dele? Como é que ele vai alimentar 5 filhos às vezes? É bom? É melhor do que nada? É. Mas não vamos se comparar com a Europa. A Europa tem poucos leitos. A Europa tem muitos velhos. A Europa tem condições de se bancar. Nós temos que contar com nós mesmos. Ah, se vai verticalizar, se vai voltar todo mundo para trabalhar, não sei. Mas aos poucos, o quanto antes, tem que voltar a trabalhar. De forma segura, vamos manter 1,5 metro um do outro? Vamos. Mas vamos voltar a produzir. Porque se não voltar a produzir, vai morrer todo mundo de fome. Isso é fato. Isso é fato. O senhor aí que é rico, que fala, não, eu tenho dinheiro aplicado, que eu me sustento durante 3 anos, o nego vai caçar a sua aplicação, irmão. Você que tem aluguel, vão parar de pagar o seu aluguel. Empresário, aquele que não está preocupado, que a maioria dos empresários está preocupado, só não sabe o que fazer. Nós temos uma lei de calamidade pública aí que só te dá direito de tentar, quem sabe, talvez mandar o cara sem direito embora. Mas não te dá o direito de não pagar o salário dele. A gente não quer mandar ninguém embora. E o reflexo disso? Vocês estão olhando para um homem de 53 anos de idade, que poucas coisas, eu não sou santo não, mas roubar eu nunca roubei. Vocês acham que a falta a fome vai trazer só a fome? Não, vai trazer a violência. Eu tenho as minhas preferências políticas, mas aqui eu não estou falando como político, estou falando como brasileiro. Brasileiro. Não estou falando como empresário, estou falando como brasileiro. O que vai acontecer comigo e com a minha família se esses políticos não pararem de discutir política e passarem a discutir Brasil? Aquele político nojento que estiver lá, que tiver sido colocado pelos senhores, que hoje não estiver falando sobre Brasil, estiver fazendo jogo de emoções, estiver fazendo jogos políticos, estiver falando o que você quer ouvir, tá bom ficar em casa, não tá? Pensa, por quanto tempo tá bom ficar em casa? Até onde o seu pai querido está defendido? Você saiu para ir no mercado, não saiu? Ou talvez para ir em outros lugares? Tem outras pessoas que saíram. Mas mesmo que ninguém tenha saído, ele tem o risco de pegar doença mesmo em casa. E se pegar pode ser fatal. Mas a fome é fatal. E você pode ficar dentro de casa. Ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Senhores empresários, a única saída que os senhores têm agora, que eu consigo enxergar, que é legal, é dar férias aos seus funcionários e pagar no 5º dia útil do mês subsequente. E 1/3 de férias pagar no fim do ano. Mas isso, vocês precisam ter o dinheiro para pagar as férias, eu sei. Isso não resolve o seu problema. Mas fora isso, vai sobrar para você. Mas não vai resolver o problema. Você vai mandar teu funcionário embora, é capaz dele ficar louco e dar um tiro na sua cabeça. Porque ele vai imaginar os filhos dele passando fome. Gente, vamos acordar. Vamos fazer panelaço para voltar a produzir. Esses governadores eles têm que pensar como a gente volta a produzir, se defendendo o máximo possível contra essa epidemia. Não é ficar disputando o Ibope. Tem muito governador, tem muito prefeito disputando Ibope nas suas costas. Está acontecendo hoje o que acontece nas eleições. Estão usando os senhores. Estão usando os senhores. Principalmente aqueles que já estão acostumados a falar na mídia. Estão usando os senhores. Põe alguém na mídia para falar sobre esse assunto que eu estou falando. O que vai acontecer não é com a economia, não. Não é com a bolsa, não. O que vai acontecer com a empresa. Por exemplo, eu tenho aqui uma indústria que vende
portas de madeira, janelas de madeira, está fechada com 200 funcionários, o dono não sabe o que fazer. Põe na televisão o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, mas não é só para ele não, é para os 200 que trabalham com ele. Ninguém está abordando este assunto. Tem uma pessoa levantando esse assunto, que eu não vou falar o nome, porque aqui eu não quero usar siglas políticas, talvez da forma errada, mas ajudem a falar da forma certa. Falem do seu assunto, mas falem do dele também, que também é muito importante, ou tão importante quanto. Que Deus ajude o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não está tudo perdido, não. Só que está na hora de falar sim, os líderes falarem sim, certo? Está na hora, sim, de alguns líderes vir para o meio do povo e dar declaração pública do meio do povo. Porque neste momento eu tenho repositor de supermercado de cliente meu no meio de centenas de pessoas. E os políticos defendidos atrás de gabinetes ou atrás de entrevistas nas quais eles estão totalmente defendidos. Que líder é esse? Meu nome é Marco Gomes. Eu não saí um dia de trás dessa mesa. Eu só saio daqui para o hospital. A minha parte eu vou fazer. E digo para vocês, se um dia vocês verem eu candidato a alguma coisa, nem que seja para síndico, não votem em mim. Eu creio em Deus. E Deus é por nós. Que Deus abençoe.